Antes que o mundo conhecesse reis, impérios ou exércitos, houve um homem feito de carne e osso, mas moldado pelo fogo de Deus. Seu nome ecoou pelos vales, silenciou reis, parou a chuva, abriu os céus e fez tremer até os demônios. Seu nome é Elias. Esta é a história real do profeta que caminhou entre milagres, confrontou um rei corrupto, desafiou centenas de falsos profetas, enfrentou o deserto sozinho, ouviu a voz do Altíssimo no silêncio e, no fim, não provou a morte, porque Deus o levou para si. Elias surge das montanhas de Gileade, um lugar simples, duro, marcado por rochas e vento. Nada indicava que dali sairia um homem capaz de mudar o destino de uma nação. Elias não vestia roupas de realeza, não falava como diplomata, não buscava aplausos. Ele carregava propósito. Israel estava mergulhado na idolatria. O povo havia trocado a verdade por estátuas. Jezabel dominava o palácio, Baal dominava os altares e a fé verdadeira estava morrendo. Mas quando todos se curvaram, Elias ficou de pé. Com uma única frase, o profeta tocou o impossível. Não choverá, a não ser pela minha palavra. E o céu se fechou, a chuva cessou, a terra rachou, a fome tomou conta do país. Mas enquanto o mundo desmoronava, Deus sustentava o seu profeta no silêncio. Na ravina de Querite, corvos traziam pão e carne. O riacho oferecia água. O Deus que controla tempestades também controla corvos. Quando o riacho secou, Deus conduziu Elias à casa de uma viúva. Uma mulher simples, pobre, com um filho fraco nos braços. Mas naquela casa, Deus escreveu um dos milagres mais belos já vistos. A farinha não acabou, o azeite não secou. E quando a morte tocou o menino, Elias clamou ao céu. E a vida voltou ao corpo da criança. Naquele dia, a morte perdeu. Mas a maior batalha ainda estava por vir. Deus chamou Elias de volta. Era hora de confrontar a escuridão diante de toda a nação. No topo do Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal e um povo dividido, Elias declarou: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam. Baal foi invocado com gritos, danças e sangue, mas não houve resposta, porque ídolos não falam, ídolos não ouvem, ídolos não vivem. Então Elias reconstruiu o altar do Senhor. Colocou lenha, sacrificou o novilho e ordenou que derramassem água. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que tudo estivesse encharcado. Quanto maior a impossibilidade, maior a glória de Deus. E quando Elias orou, o fogo caiu. Não apenas queimou o sacrifício, mas consumiu as pedras, o pó e a água. Quando o fogo de Deus toca a terra, ninguém fica de pé. O povo se prostrou. A nação viu quem realmente era Deus. E o céu finalmente voltou a chover. Mas mesmo depois da vitória, o profeta que venceu reis, multidões e ídolos quebrou por dentro. Jezabel jurou Deus me matar. castigue com todo rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o mesmo que você fez com os meus profetas. E Elias fugiu. Quando chegou ao deserto, ele desabou, cansado, exausto, ferido. Até os fortes quebram, até os gigantes desmoronam. E ali, debaixo de um zimbro, Elias pediu a morte. Mas Deus não abandona os seus. Um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. E novamente, levanta-te e come. Fortalecido, Elias caminhou até o monte Horebe. Lá buscou resposta em tempestades, em terremotos, em fogo. Mas Deus veio no silêncio, em um sussurro suave, e restaurou o coração do profeta. Mas a história não termina aí, porque Deus havia preparado algo que nenhum humano havia experimentado antes. Elias caminhava com Eliseu. O Jordão se abriu diante deles. Promessas foram dadas e, de repente, o céu se abriu, a terra tremeu, e um carro de fogo desceu, com cavalos de fogo. Luz, glória, majestade. Elias foi envolvido pela presença divina e levado. Não deixou túmulo, não deixou restos mortais.
Não deixou despedida, ele deixou fogo. E até hoje, sua história nos lembra que Deus levanta homens quando a fé se apaga. Deus restaura corações feridos. Deus responde com fogo, quando o altar é reconstruído. E Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Alguns homens deixam histórias. Elias deixou um rastro de glória, e sua voz ainda ecoa entre nós, chamando uma geração de volta ao altar.